Fala galerinha, Léo Girão aqui na área para mais um vídeo do Resenha Tricolor. Olha, meus amigos, meio doido a situação, tá? Primeiro rolou um fake do Davi Luiz dizendo que ele ia rescindir o contrato. Apuramos e vimos que é fake, não que ele tinha ido resolver a avó que faleceu, né? E depois sai uma notícia que pega todo mundo desprevenido. Davi Luiz recebeu proposta e poderia estar saindo do Fortaleza. Sabe, galera, dividiu muita gente, tá? Dividiu muita gente achando bom, muita gente achando ruim. É uma situação assim que, poxa, cara, quando o Davi Luiz veio, é claro que ele não foi unanimidade. Quando o Davi Luiz veio, ele não foi unanimidade. Teve pessoas que gostaram e pessoas que não gostaram. Mas quando tá falando da saída dele, parece que a maioria das pessoas estão satisfeitas. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Eu vou rodar a vinheta e eu peço que você comente. Você é a favor da saída de Davi Luiz? Você acha que o Fortaleza deveria segurar o Davi Luiz, pelo menos até o final do ano? Ou então, meu irmão, se tem chance de se livrar, se livra logo. Qual é a sua opinião? Fale aí nos comentários que eu trago para vocês aqui tudo sobre isso. Meus amigos, vamos primeiro ler aqui a reportagem, depois eu dou meu ponto de vista aqui para vocês. Davi Luiz, zagueiro do Fortaleza, recebe uma proposta de um clube do Chipre. O camisa 23 tem vínculo com o Leão do Pici até o final de 2026, mas não correspondeu às expectativas dentro de campo. O zagueiro Davi Luiz recebeu uma proposta e tal, ele tem 38 anos, foi contratado pelo Leão nessa temporada com vínculo até o fim de 2026, até o fim do ano que vem. Mas ele não conseguiu se firmar como titular. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes do Povo. Davi Luiz não participou do treino dessa terça-feira, já que foi liberado pelo clube após o falecimento de sua avó. O defensor volta à rotina normal de atividades nesta quarta-feira. E diz o seguinte aqui, coluna do Rangel Diniz. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor pra gente. Pronto, melhorou. O que Rangel Diniz vai dizer aqui, ó? Apesar das altas expectativas em torno de sua chegada ao tricolor, Davi Luiz oscilou e não mostrou alto nível até então. Ainda assim, foi utilizado com frequência pelo ex-técnico Juan Pablo Vojvoda e soma 16 partidas pelo Fortaleza em 2025. 7 delas pela Série A, o que impede de se transferir para outra equipe da primeira divisão brasileira. É lógico, ninguém não tinha planos, né? Ninguém achava que Davi Luiz ia sair assim do Fortaleza. No elenco, o treinador Renato Paiva conta com 4 zagueiros além de Davi Luiz: Kusevich, Gaston Ávila, Brites e Gustavo Mancha, 2 pela direita e 2 pela esquerda. O que para um elenco de Série A é pouco, viu, galera? Porque se machuca um, complica. Então o Davi Luiz fazia ter tranquilidade. Apesar de se machucar muito, aparentemente, né? Ele joga pela direita e pela esquerda, então meio que tinha uma tranquilidade tendo o Davi Luiz no elenco. Ele está lesionado, exerce uma função de liderança, não sabemos isso, tá falando isso aqui, não sabemos se realmente ele exerce essa função de liderança dentro do Fortaleza. Então tá aí Davi Luiz, né, na reportagem, e eu vou trazer para vocês, galera, o que fala Breno Rebouças, e aí sim eu dou minha opinião sobre tudo isso. E eu acho que a minha opinião é impopular. Vamos trazer aqui Breno Rebouças, depois eu falo com vocês. O zagueiro Davi Luiz pode deixar o Fortaleza 7 meses após firmar contrato com o clube. Ele recebeu uma proposta do Paphos, do Chipre, e está avaliando a saída.
O zagueiro estava fora de Fortaleza porque foi liberado devido ao falecimento da avó, retorna nesta quarta-feira e vai conversar com o departamento de futebol do clube, principalmente com o CEO Marcelo Paes, e deve ouvir também o técnico Renato Paiva, que é recém-chegado. Davi Luiz tem 16 partidas na temporada com a camisa tricolor, não conseguiu se firmar como titular e pode acabar antecipando o contrato que era até o fim de 26, com opção de renovação por mais um ano. Tá aí, né? Não, eu pensei que ele ia dar a opinião dele, ele só trouxe praticamente a notícia, né, Brenão? Breno, que é gente boa. Cara, é o seguinte, eu não vou mentir pra vocês, eu acho que a minha opinião é um pouco impopular sobre isso. Eu não liberaria Davi Luiz. Eu acho que apesar de o futebol do Fortaleza estar muito abaixo, o futebol do Davi Luiz está abaixo, também é pelo fato de que o futebol do Fortaleza, no modo geral, está muito abaixo. Ah, Léo, mas o Davi Luiz, às vezes que entrou em campo, não vence. E quando é que o Fortaleza vence? Eu não vi em nenhuma partida que o Davi Luiz fosse esse péssimo zagueiro. Não vou mentir pra vocês, não vi. Confesso pra vocês que esperava mais. Eu não tô dizendo que ele tá desempenhando um baita papel, não. Mas, na minha opinião, ele que tem a liderança que ele tem, joga pela direita, joga pela esquerda, um zagueiro que é bom na bola aérea, é um cara tranquilo, calmo ali, eu acho que é um zagueiro que o Fortaleza deveria ficar. Inclusive, pra mim, Davi Luiz deveria ser um projeto pro Fortaleza, igual foi Felipe Luiz pro Flamengo. Boatos dizem que ele planeja ser um treinador, e acho que aqui sim ele poderia desenvolver isso, a partir do ano que vem já se preparando, já fazendo curso, para quem sabe assumir o sub-20, uma função de auxiliar e ser alguém importante para Fortaleza. Fortaleza precisa de nomes grandes, Davi Luiz é um nome grande, e acho que esse ano ele poderia contribuir sim, deixar ele até o final do ano. Eu tenho certeza que se ele não performar bem até o final do ano, eu tenho certeza que ele chegaria a um acordo com o Fortaleza, porque ele é um cara muito gente boa. Muito gente boa. Então, assim, sabe, eu fico meio com o coração na mão. Não vou chorar se ele sair. Não, claro que não vou chorar, mas aí o Fortaleza vai precisar contratar, viu, Fortaleza? Vai precisar contratar, porque só vamos ter 4 jogadores no elenco de zagueiros, e o Brits às vezes joga de lateral, o Gaston às vezes joga de lateral, para vocês verem a situação. Então vamos ter que contratar. Mas eu fico bem em cima do muro, mas eu acho que eu não liberaria o Davi Luiz. A não ser que tivesse uma compensação financeira, Fortaleza ganhasse algo, né? Aí tudo bem. Mas se não, eu acho que eu não liberaria. Eu apostaria sim em segurar ele até o final da temporada, ver o que vai acontecer com o Fortaleza, ver se o Fortaleza vai subir, se o Fortaleza vai melhorar. Eu arriscaria sim deixar o Davi Luiz até o fim da temporada. Você pode deixar aí a sua opinião. Léo, tu tá ficando louco. Se livra, meu irmão, pelo amor de Deus. Tudo bem, eu vou entender, eu respeito. Eu entendo quem tá falando mal dele, até porque os números dele são terríveis. Mas lembrando, os números do Fortaleza também são terríveis. Também são terríveis. Então eu fico bem em cima do muro e tomara aí que tome uma decisão melhor pro Fortaleza. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é a decisão melhor pro Lion. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí. Liberaria o Davi Luiz? Não, ficaria até o final do ano. Você acha que Davi Luiz tem capacidade de se tornar um dia um treinador do Fortaleza? Um cara, sabe, igual é o Felipe Luiz pro Flamengo? Dê aí sua opinião, tá? Ajude a gente aí interagindo com o canal. Olha, e esse vídeo aqui é patrocínio de Messeplast. Messeplast é uma empresa que fica na Messejana. Ela trabalha com tudo de embalagem, trabalha com toda a parte de confeitaria e padaria também. Messeplast, lá você encontra ótimos preços, tá? Um bom atendimento. O Dantas lá, que é o dono da Messeplast, é um tricolor de coração igual a gente. Então, ó, se você tem seu mercantil, seu comércio, tudo, precisa de embalagens, lembre sempre de Messeplast. E se você tem sua confeitaria e padaria, lá também tem produtos. Dê prioridade a quem é tricolor. Tricolor ajuda tricolor. Tá, galera? Então tá aí, Messeplast é o patrocinador desse vídeo. E olha, não esqueça, deixe seu joinha, comente. E se tiver sobrando uma hypada aí, ó, hypa o resenha, valeu.
Tamo junto, valeu, fui!